Rádio Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Aqui você obtém informações, estudos e temas católicos. Tudo sobre a nossa Santa Igreja. Os inimigos da Igreja, adoradores da propaganda enganosa, como do lucro desonesto, aquele ardiloso, trapaceiro, tão habitual atualmente, fizeram contra a Igreja o mesmo parasitismo que o vírus faz com a célula. Como o vírus inocula seu material genético dentro da célula, a fim de que se misture com o material celular e iluda a célula, que passa a trabalhar para o vírus, acreditando trabalhar para o organismo, quando na verdade ajuda a destruí-lo. Os inimigos da Igreja, quando viram que, combatendo de frente, não podiam vencer a obediência à hierarquia eclesial, trataram de inocular sua estranha doutrina para que se fosse misturada à doutrina católica, e com esta acabasse confundida, exatamente no momento em que a Igreja amadurecia o esclarecimento e aplicação do reinado de Cristo, o qual aperfeiçoaria as nações cristãs de modo a levar cada um à realização de sua vocação, sob contínua assistência da Igreja e do Papa. Foi por isso que Jesus apareceu a Santa Margarida Maria e pediu ao rei que consagrasse a França ao seu sagrado coração eucarístico. E foi por isso que seus inimigos aceleraram a real conspiração contra o Rei dos Reis. Testemunho do nosso fundador, arcebispo Lefebvre, sobre as negociações com Roma, a data de 1988 até a sua morte. A carta a João Paulo II, 2 de junho de 1988, onde o Monsenhor Lefebvre põe a fim às conversações, os colóquios e encontros com o cardeal Ratzinger e com seus colaboradores, embora tenham decorrido numa atmosfera de cortesia e de caridade, convenceram-nos de que o momento de uma colaboração franca e eficaz ainda não tinha chegado. Tendo em conta a recusa em considerar os nossos pedidos e sendo evidente que o objetivo desta reconciliação não é, em absoluto, o mesmo para a Santa Sé e para nós, julgamos preferível esperar tempos mais propícios ao regresso de Roma à tradição. É por isso que nós dotaremos dos meios para prosseguir a obra que a providência nos confiou. Continuaremos a rezar para que a Roma moderna, infestada de modernismo, torne-se a ser a Roma católica e reencontre a sua tradição bimilenar. Então o problema da reconciliação deixará de ter a razão de ser e a Igreja encontrará uma nova juventude. A declaração pública sobre o motivo das sagrações episcopais de 30 de junho de 1988.
que diz que para salvaguardar o sacerdócio católico, para que continue a Igreja Católica e não uma igreja adúltera, há necessidade de bispos católicos. Por causa da invasão do espírito modernista no clero, que chega até os mais altos cumes dentro da igreja, nós vemos obrigados a chegar à sagração de bispos. No dia em que o Vaticano for libertado desta ocupação modernista e retornar ao caminho seguido pela Igreja até o Vaticano II, nossos bispos estarão inteiramente nas mãos do Sumo Pontífice, aceitando a eventualidade de não seguir exercendo suas funções episcopais. No mandato apostólico lido por Monsenhor Lefebvre na cerimônia das sagrações episcopais de 30 de junho de 1988, nesse mandato diz o seguinte: temo-lo da Igreja Romana sempre fiel à santa tradição que recebeu dos apóstolos. Essa santa tradição é o depósito da fé que a Igreja nos manda transmitir fielmente a todos os homens para a salvação das almas. Desde o Concílio Vaticano II até hoje, as autoridades da Igreja Romana estão animadas do espírito do modernismo. Agiram contrariamente à santa tradição. Já não suportarão a sã doutrina, onde afastar os ouvidos da verdade, aplicando-os a fábulas, como diz São Paulo, na segunda epístola a Timóteo. É por isso que consideramos sem nenhum valor todas as sanções e todas as censuras dessas autoridades. Quanto a mim, quando já me ofereci em sacrifício e já chegou o momento de minha partida, ouço o apelo dessas almas que pedem que lhes seja dado o pão da vida, que é Jesus Cristo. Tenho pena dessa multidão. Constitui, pois, para mim uma grave obrigação transmitir a graça do meu episcopado aos caros padres, que aqui estão, para que possam, por sua vez, conferir a graça sacerdotal a outros clérigos, numerosos e santos, instruídos segundo as santas tradições da Igreja Católica. Em virtude desse mandato da Santa Igreja Romana, sempre fiel, que escolhemos para o episcopado na Santa Igreja Romana, os padres aqui presentes como auxiliares da fraternidade sacerdotal São Pio X. No sermão do Dia das Sagrações Episcopais de 30 de junho de 1988, diz: encontramos-nos diante de um caso de necessidade. Fizemos todo o possível para fazer com que Roma compreenda a necessidade de voltar à atitude do venerado Pio XII e de todos os seus predecessores. Temos escrito, temos ido a Roma, temos falado, enviamos cartas. Monsenhor de Castro Maier e eu mesmo muitas vezes a Roma. Tentamos com esses colóquios, com todos os meios de fazer compreender a Roma
que do concílio para cá, desde este ajornamento, esta mudança produzida na igreja não é católica. Não está conforme a doutrina de sempre. Este ecumenismo e todos estes erros, esta colegialidade, tudo isso é contrário à fé da igreja. E está destruindo a igreja. É por isso que nós estamos persuadidos de que, fazendo estas sagrações hoje, obedecemos ao apelo destes papas e, consequentemente, ao apelo de Deus, porque eles representam o nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. E porque Monsenhor Mediz interrompeu estes colóquios, que pareciam, todavia, ter certo sucesso. Por quê? Nós colocaríamos em suas mãos, e por consequência nas mãos daqueles que querem nos reconduzir ao espírito do concílio, ao espírito de Assis. Isto não era possível. É por isso que enviei uma carta ao Papa dizendo-lhe claramente: não podemos, apesar de todos os desejos que temos de estar em plena comunhão convosco, visto que este Espírito que reina agora em Roma, e visto que quereis comunicá-lo a nós, preferimos continuar na tradição. Guardar a tradição, esperando que essa tradição reencontre seu lugar entre as autoridades romanas. No espírito das autoridades romanas. Este estado de coisa durará o tempo que o bom Deus o previu. Não cabe a mim saber quando a tradição encontrará seus direitos em Roma. Mas penso que é meu dever dar os meios para fazer aquela que chamarei Operação Sobrevivência. Operação Sobrevivência da Tradição. Hoje, neste dia, se realiza a Operação Sobrevivência. E se eu tivesse feito esta operação com Roma, continuando os acordos que tínhamos firmado e seguido, a execução desses acordos eu teria realizado a Operação Suicídio. Da entrevista concedida à Fidelité, número 66, em novembro e dezembro de 1988, não temos a mesma maneira de conceber a reconciliação. O cardeal Ratzinger havia no sentido de nos reduzir, de levar-nos ao Vaticano II. Nós a vemos como um retorno de Roma à tradição. Não nos entendemos. É um diálogo de surdos. Não posso falar muito do futuro, já que o meu está atrás de mim. Porém, se vivo um pouco ainda, e supondo que daqui a determinado tempo Roma nos chame, que queira voltar a ver-nos, retornar ao diálogo. Nesse momento seria eu quem imporia as condições. Já não aceitarei estar na situação em que nos encontramos durante os colóquios. Isso terminou. Eu apresentaria a questão no plano doutrinal
Estais de acordo com as grandes encíclicas de todos os papas que vos precederam? Estais de acordo com a Quanta Cura de Pio IX, com a Immortalidade e a Libertas de Leão XIII, com a Passende de Pio X, com as Primas de Pio XI, com a Humani Generis de Pio XII? Estais em plena comunhão com estes papas e com suas afirmações? Aceitais ainda o juramento antimodernista? Sois a favor do reino social de nosso Senhor Jesus Cristo? Se não aceitais a doutrina de seus antecessores, é inútil falarmos, enquanto não tiverdes aceitado reformar o concílio considerando a doutrina destes papas que vos precederam. Não há diálogo possível. É inútil. As posições ficariam assim mais claras. Não é algo pequeno o que nos opõe. Não basta que nos seja dito, podem rezar a missa antiga, mas é necessário aceitar isto. Não, não é somente isso que nos opõe, é a doutrina, está claro. A homilia de 19 de novembro de 1989, 60 anos de aniversário de ordenação. Ele disse, portanto, nesta situação está certo que para nós é impossível manter contatos regulares com Roma, porque até o presente momento Roma pede que se recebermos algo, qualquer indulto para a Santa Missa, a liturgia, para os seminários devemos fazer a nova profissão de fé, redigida pelo cardeal Ratzinger. No último fevereiro, ela contém a aceitação explícita do concílio e de suas consequências. É preciso saber o que queremos. Foi o concílio e suas sequelas que destruiu a Santa Missa, destruiu a nossa fé, destruiu os catecismos e o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sociedade civil, como podemos aceitá-lo? Diante desta situação, meus queridos irmãos, o que faremos? Devemos manter a fé católica para protegê-la com todos os meios? A última reportagem realizada com Monsieur Lefebvre, publicada em janeiro de 1991, pela Fidelité, número 79, que diz, desde as sagrações não há mais contatos com Roma. Porém, como foi dito, o cardeal Oddi o chamou ao telefone dizendo-lhe, é necessário consertar as coisas. Peça um pequeno perdão ao Papa e ele está disposto a acolher. Então, por que não tentar esta última abordagem e por que lhe parece impossível? Aí Monsieur Lefebvre diz, é absolutamente impossível no clima atual de Roma,
que se torna cada vez pior. Não devemos ter ilusões. Os princípios que dirigem agora a Igreja Conciliar são cada vez mais abertamente contrários à doutrina católica. Todas as ideias falsas do concílio continuam se desenvolvendo, se reafirmam cada vez com mais clareza, ocultam-se cada vez menos. É, pois, absolutamente inconcebível que se possa colaborar com semelhante hierarquia. O entrevistador da Fidelité perguntou: pensa que a situação se deteriorou, mas depois das conversões que terminaram com a redação do protocolo de 5 de maio de 1988, antes das sagrações? A Monsieur Lefebvre respondeu: certamente, por exemplo, o fato da profissão de fé, que agora é exigida pelo cardeal Ratzinger, desde o começo do ano de 1989, é um fato muito grave, pois pede a todos os que se uniram ou que poderiam fazê-lo para fazer uma profissão de fé nos documentos do concílio e nas reformas pós-conciliares. Para nós é impossível. Será necessário continuar a esperar antes de prever uma perspectiva de acordo. De minha parte, creio que apenas o bom Deus pode intervir, visto que, humanamente, não se vê possibilidade Roma modificar o curso. Durante 15 anos dialogamos para tentar devolver a tradição a seu lugar de honra, no lugar que corresponde na Igreja. Chocamos-nos com a contínua negação. O que agora Roma concede em favor da tradição só é um gesto puramente político, diplomático, para forçar as adesões, mas não é uma convicção em benefício da tradição. Tudo que se concedeu aos que aderiram só foi feito com o objetivo de procurar que todos os que aderem ou estão vinculados à fraternidade se mudem e se submetam a Roma. Aí a Fidelité, o entrevistador, perguntou: o que pode dizer aos fiéis que esperam sempre na possibilidade de um acordo com Roma? E o senhor Lefebvre respondeu: nossos verdadeiros fiéis, os que compreenderam o problema e que justamente têm nos ajudado a seguir a linha reta e firme da tradição e da fé, temiam as negociações que eu fiz em Roma. Diziam-me que era perigoso e que perderia tempo. Sim, claro, eu esperei até o último minuto que em Roma testemunhassem um pouco de lealdade. Não podem me cobrar por não ter feito o máximo que podia. Por isso agora, aos que vêm me dizer: é necessário que você se entenda com Roma, creio que posso lhes dizer que eu fui mais longe do que poderia ter ido. Rádio do Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Mais uma voz da tradição católica.